ChurchCom Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um ChurchCom Podcast. Eu sou Rodrigo Mota, fundador da ChurchCom, e vou te conduzir hoje num papo muito legal com o Eduardo Mano. Ele é um músico muito respeitado no cenário cristão, também está fazendo um trabalho missionário lá em Portugal e é comunicador, ele é designer e trabalha no mercado secular também. Então a gente vai conversar sobre esses três temas aqui num papo incrível, como se a gente estivesse aqui na sala de casa, e eu tenho certeza que vai ser muito abençoador para você e para o seu ministério. Então fique de olho. Sem perder muito tempo, eu vou te convidar para se conectar nas redes sociais da ChurchCom, @ChurchComBR, tanto no Facebook quanto no Instagram. Por lá você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo, principalmente agora, nesse tempo que eu tô aqui nos Estados Unidos. Eu tô visitando igrejas, conhecendo muita gente, tendo contato com grandes eventos legais por aqui. Então, se você estiver conectado por lá, você vai ter todo esse conteúdo dividido em tempo real e a gente vai poder se conectar, conversar, falar, responder, comentar, gostar, não gostar. Então fique lá, @ChurchComBR, se conecte porque a gente tem muito para passar para vocês. E também não esqueça do site, churchcom.com.br. Por lá você encontra o blog, por lá você encontra o podcast, acesso ao link da venda do livro Marketing Cristão e também no e-book, tá bom? Fique de olho aí e agora aproveita essa entrevista que tá incrível. ChurchCom Podcast. Seja muito bem-vindo, Eduardo Mano. Esse é mais um ChurchCom Podcast e mais do que um amigo, é uma honra receber neste recinto audiovisual, visual muito pouco, mas audiofônico, um cara que eu sou fã, e a gente vai conhecer um pouco mais sobre Eduardo Mano aqui agora, nesse bate-papo que a gente já combinou que não tem pauta, então provavelmente ele comece num lugar e termine em outro, cara. Só que antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse. Você é um cara famoso, conhecido, milhões de seguidores no Instagram. Milhões. Mas tem uns outros milhões que precisam te conhecer. Eu queria que você se apresentasse aí, cara. Tranquilo. Então, meu nome é Eduardo Mano e para quem não sabe, o Mano não é artístico. Eu tenho que falar sempre isso. Meu nome não é rapper. Não sou rapper. Olha, tem história boa sobre isso também. Mas o meu nome não é artístico, por incrível que pareça, é o nome da minha família Mano. E eu não sou rapper, mas tem uma história boa nisso. Alguns anos atrás eu fui tocar num grupo pequeno. Uns amigos me chamaram para dirigir o louvor num grupo pequeno em Mauá, aí em São Paulo. Aí estamos lá no grupo, né, e tudo mais, e lá pelas tantas surgem dois caras, assim, aparamentados de rap, né, assim, com camisa de basquete, bermudão, tênis cano longo, boné de beisebol, boné de basquete. Aí, beleza, né? Ficaram lá no grupo, né? Participaram do grupo. Aí, na hora do lanche, aí os garotos perguntaram, os caras que me chamaram falaram: alguém já conhecia o Mano, não sei o quê. Aí, os dois caras eram os únicos que não conheciam. Aí falaram: pô, gostou das músicas? Só que a gente achava que era rap. Eu falei: não, cara, desculpe aí. Ainda bem que vocês não tiveram que pagar ingresso pra entrar, mas desculpa aí a decepção. Mas, enfim, recentemente fiz 40 anos. Então, já não sou nem mais jovem e nem relevante. É um jovem mas, senhor. Mas, enfim, isso não importa. Eu sou um jovem senhor, é verdade. Sou casado com a Eline, temos juntos a Sara, nossa filha, que vai fazer 3 anos agora em outubro. E, enfim, atualmente... Eu não sei o que eu falo mais. Sou músico, tenho alguns discos gravados, dá para procurar tudo no Spotify, Deezer, esses lugares todos aí. Sou batista de nascimento, basicamente, e hoje servimos a Deus aqui em Portugal como missionários juntos à Igreja Batista da Graça, em Lisboa. Não moramos em Lisboa, mas ajudamos lá na Igreja da Graça em Lisboa. Não sei mais o que eu posso falar a respeito de mim, não. É importante você falar que a gente esteve junto alguns dias atrás, apesar desse podcast, esse podcast ir lá pra frente, então ele é meio atemporal, mas estivemos juntos e por pura falta de organização a gente não conseguiu gravar isso pessoalmente.
Poderíamos até mesmo ter gravado um vídeo, uma vídeo entrevista, mas não tinha como. Você estava de férias e eu tô no meio de trabalho também, então não ia ter como. A gente é meio feio, né, cara? A gente não é muito bonito pra aparecer em vídeo, né? Não ia, já ia, assim, não ia atrair muitas pessoas. O interessante é que nós nos conhecemos já há alguns anos. Quantos anos? Cara, acho que já deve ter uns 3 ou 4, né? Já tem 3 que eu voltei do Rio. Mais. Talvez mais. Acho que mais, porque acho que a gente começou a se falar, você ainda estava em São Paulo. Ah, sim, deve ter uns 5 anos, talvez. E só nos vimos de verdade 2 vezes. Uma no Rio, na sua casa, naquele dia de pizza. 3 vezes, a gente ensaiou. 3 vezes. E um ensaio. Que eu tava nervoso e não consegui tocar, porque eu tava tocando com você. Todo mundo. Parecia que a gente tava bêbado. Todo mundo crente, parecia que tava todo mundo bêbado. Tocando comigo. Eu sou o pior músico da história. Foram 3 vezes só, viu? É uma amizade, infelizmente, nutrida a poucas visitações mútuas, mas é sempre muito bom. Há muitos likes e algumas orações também, acho que esse é o mais importante. Orações, é isso aí, essa que é a verdade. A oração mútua é o que nos une mesmo. Cara, mas eu queria começar por um ponto que eu gosto muito e foi, acho que, o ponto que me chamou a atenção para te conhecer teu trabalho, e talvez seja uma das coisas que... não sei se é vanguardista a palavra, mas acho que talvez seja a coisa mais legal que você constrói na tua jornada aí, que é a coisa da música lado B, se é que eu posso falar isso, lado B do mundo gospel. Sim. Não é o termo pejorativo, mas eu acho que é assim, porque foi assim que eu me espelhei para fazer o meu trampo gospel também, e foi em você, e a gente já se falou sobre isso. Mas eu acho legal, assim, cara, a gente fala sobre comunicação nesse podcast, tem falado sobre o marketing alternativo, que é o inverso do que o marketing de promoção, mas é o marketing para tentar fazer missão. E acho que você com a música faz a mesma coisa, né? Corre do lado inverso, que é evangelizar pessoas com conteúdo denso, profundo, cristocêntrico e longe da mídia. Eu queria que você contasse um pouco como você construiu essa jornada. Acho que isso talvez seja o mais legal pra gente partir. Então, vamos lá. Eu digo que eu sou músico desde adolescente, né? Isso aí acho que é um exagero da minha parte. Músico de verdade eu não sou. De boa, assim, músico eu digo de ter qualidade musical excepcional. Eu não tenho. Eu tenho muitos amigos que têm. E graças a Deus, sempre nas bandas que me acompanharam, eu sempre toquei com músicos excepcionais, músicos infinitamente melhores do que eu, que inclusive me fizeram melhorar muito. Mas eu comecei, então, na adolescência, com banda de igreja, de adolescente, aquela coisa toda, mas eu sempre compus. Foi uma coisa que veio simultânea, assim, a vontade de tocar música junto com... Eu tô indo lá para trás porque faz sentido, entendeu? Não, vai lá. Aqui a gente não é que nem o Faustão, cara, aqui você fala tranquilamente. Então, lá acho que foi em 94 ou 93, foi quando eu ganhei meu primeiro violão de aniversário dos meus pais, e já me meti a aprender a tocar com aquelas revistinhas que tinham antigas de violão, com cifra, né? Lembro, acusando a idade, né? Sim, não, sem problema nenhum, já comecei dizendo que eu tenho 40 anos. Então, eu com aquilo... Era o recurso que eu tinha. Naquela época a gente não tinha internet de verdade, não existia. Assim, a internet já existia enquanto conceito, enquanto até utilização fora do Brasil. Mas no Brasil, em 94, eu acho que não tinha ainda, nem de escada. Eu me lembro de ter internet de escada em casa em 98, 97, não sei, mas estou falando de 94. Enfim. Acho que foi por aí mesmo, que foi quando eu tive também. E aí, cara, foi curioso que quando eu tinha 14 anos, foi quando eu entendi a minha condição de pecador e já assim, nasci no lar evangélico, nunca cometi nenhum crime, nunca usei drogas, essas coisas todas, não tenho um testemunho fenomenal, não. Mas com 14 anos foi quando eu entendi a minha condição de pecador e foi quando eu desisti de lutar contra Jesus, embora eu sempre fosse igreja, mas entendi o chamado dele
uma vida de santidade. E aí, cara, foi engraçado isso, porque eu me lembro, foi no Palavra da Vida, em Atibaia, num culto da fogueira, claro, não podia ser mais batista do que isso. Jamais, não tem como, né? Não tem como. Nessa época você não tinha barba também? Não tinha barba. Eu já tinha cabelo branco, eu tenho cabelo branco desde os 14 anos, mas não tinha barba ainda. Eu quando comecei a nutrir a vontade de ter uma barba. Mas em 1990, com 10 anos, com 11 anos, sei lá, eu comecei a ouvir heavy metal por causa dos amigos que eu tinha no colégio. Eu tenho um tio que é da minha idade. Meu avô se divorciou da minha avó, casou de novo e teve um filho que acho que meses mais velho que eu. E então a gente tinha um grupo similar de amigos, estudávamos juntos no Colégio Batista. E os amigos dele ouviam heavy metal e ele começou a ouvir heavy metal. E aí, por causa disso, eu comecei a ouvir heavy metal também. Eu nem me lembro o que eu ouvia antes. Mas em 94 eu conheci o Stryper. E aquilo, assim, foi logo depois de ter voltado de Atibaia, do Palavra da Vida, andando um dia numa loja de CDs no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, eu descobri um CD do Stryper perdido lá, o In God We Trust, e eu comprei aquilo, porque assim, aquilo me soou uma coisa absurda, um bando de cara de maquiagem, cabelo comprido, roupa colada, e cantando sobre Jesus Cristo. Aquilo, assim, me fascinou, porque era o universo que eu já gostava, né, do heavy metal e tudo mais. Sim, assim, para a maioria dos crentes que eram meus amigos na igreja, sim, ouvir aquilo era um absurdo, ouvir Stryper era uma coisa demoníaca. Mas enfim, aí foi Stryper, foi Tourniquet, foi Mortification, isso tudo foi me interessando tanto pela música cristã, assim, engraçado, eu comecei a me interessar por música cristã nesse aspecto por causa do heavy metal. Embora eu já conhecesse Vencedores por Cristo, Asaf Borbas, isso tudo eu já conhecia, claro, por causa da igreja. Mas, e aí, cara, foi tudo junto. Foi a minha conversão, foi a vontade de ser músico e tudo mais, veio tudo junto. Então, beleza, sempre compus, sempre com meu violãozinho, tentava compor alguma coisa. Tem uma história boa também sobre isso, depois eu conto. Eu tenho muita história, velho. Então, com o tempo, cara, fui compondo, passou décadas e chegamos em 2008. Eu já era casado com a Eline, casamos em 2006, né? Morávamos no seminário onde eu estudava. E em 2008 aconteceu uma parada muito bizarra no início do ano. Eu fui demitido de uma agência de publicidade que eu trabalhava porque eu tive um problema estomacal meio que grave. Eu fiquei 15 dias, assim, indo e voltando pro hospital, todo dia, assim. Eu tive não é pancreatite, é gastroenterite, alguma coisa assim. Não me lembro agora o que eu tive. Então eu voltava do hospital de dia, não conseguia passar bem durante o dia, de noite eu voltava para o hospital, passei várias noites nisso, assim, sem descobrir o que era. Fiz um monte de exame doido e, enfim, depois de 15 dias foi quando eu comecei a me sentir melhor, foi quando eu voltei para a agência, mas eu já tinha avisado que eu estava mal, que eu estava no hospital, tinha testado para todos os dias, pedindo dispensa. Primeira coisa que me falaram quando eu pisei na agência que eu estava sendo demitido. E aí eu fui igual um cachorro para a mulher de RH, né? Porque eu perguntei, por que vocês estão me demitindo? Porque você ficou 14 dias fora. Aí eu mostrei meus 2 braços, né? Tá tudo roxo de acesso de remédio, né? Que eu tava no hospital tomando tudo pela veia, né? Então eu mostrei os 2 braços e falei, vocês vão me despedir depois de eu passar 14 dias em hospital. Então aqui todos os atestados. Eu liguei para avisar e vocês vão me demitir ainda assim. A mulher não sabia. A mulher do RH tava me demitindo tipo por justa causa. E aí ela não sabia que eu tinha esses documentos todos. Ela falou, para quem que você avisou? Eu falei, vem comigo. Aí eu falei para a secretária da agência. Você não avisou para ela que eu estava ligando para avisar que eu tinha os documentos para comprovar que eu não precisava vir? Aí a mulher ficou branca sem saber o que falar, porque assim, é uma coisa meio tensa, mas eu espero que os ouvintes entendam. Todo mundo sabia que eu era crente na agência. Todo mundo sabia que eu era crente. E do RH à recepção, até os líderes, os chefes, né, da agência, todos seguiam religiões matriz africana. Todos eram da Umbanda, assim, todos eles eram, e todos sabiam disso, todos sabiam que eu era crente. Inclusive, no Rio é super comum, né? A mulher do RH, quando me viu a primeira vez, ela falou, meu santo não bateu com o seu.
Aí eu falei, mas o meu santo é o santo de Israel. Falei assim, de brinca assim, zoando, né? E ela fechou a cara pra mim na hora. Mas me contratou porque não tinha o que fazer, né? Agência de varejo, né? Não tem alta rotatividade. É o que temos pra hoje, né? Oi? É o que temos pra hoje. É o que temos para hoje. Foi exatamente isso. É o que temos para hoje. Assim, casado, tendo que pagar conta, cara, você não escolhe emprego, né? Você vai para onde tem vaga. E, enfim, foi muito tenso, assim. Fiquei poucos meses e aí me deu esse problema. E aí, no dia que eu voltei, aconteceu essa parada, a mulher ficou branca, a mulher da recepção ficou branca porque ela não avisou, eu não podia mentir na hora ali. E aí a outra, mas é que eu não sei o que. E aí, tipo assim, aí eu falei, eu vou lá na sala da Mônica, que era a dona da agência, agora, para falar com ela. A Mônica não está. Eu falei, então tá, então eu vou procurar meu advogado e vocês vão ter que falar com ele. Voltei para casa, deixei cópia de todos os documentos, claro que eu ia deixar os originais. No mesmo dia à tarde, a mulher me liga dizendo que eu conversei com a Mônica, a gente vai então te dispensar e vai fazer acordo, não sei o quê. Aí eu, malandramente, falei, não tem acordo não, vocês vão ter que pagar a rescisão e ponto final, eu não vou devolver nada para vocês não. Que tem essa coisa, enfim, você sabe como é que é, né? Quando a gente dispensa e a gente faz acordo, você devolve o imposto, não sei o quê, aquela história toda de multa que tem que pagar, aquela coisa toda. Sim. Enfim, então resolvi minha vida. Mas fiquei, nesse período, cara, eu fiquei isso foi em fevereiro, mais ou menos. Eu fiquei de fevereiro, março de 2008 até outubro de 2008 desempregado. Foi um período, assim, muito tenso. E procurando emprego, fazendo entrevista, mandando currículo direto, assim. Não fiquei parado. Procurando freela, fiz muito freela nessa época. Foi quando eu fiz a minha primeira capa de livro para Ultimato. E por indicação de um amigo mútuo. Legal. Fiz capa de CD nesse período, assim, fiz um monte de coisa, tudo que aparecia de freela eu fazia, tudo que aparecia de freela eu fazia. Eu nem sei, cara, assim, os meus pais ajudaram muito, os pais de Eline ajudaram muita gente, eles sabiam que a gente não estava de bobeira. Eline tinha passado no concurso público e não tinha sido chamada ainda, assim, estava naquela fase de, olha, você foi aprovada, mas tem que esperar chamarem. Então, assim, a gente não tinha fonte de renda nenhuma, né? De fevereiro a março de 2008 até outubro de 2008. E nisso, cara, eu comecei a pensar assim, cara, eu não posso ficar ocioso, eu não posso ficar sem ter o que fazer. Tem dias que eu não tenho entrevista para fazer, não tenho nada, não tenho freela, tô correndo atrás, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minhas músicas e vou gravar. Juntei 2 amigos do seminário também, que eram também alunos do seminário, mas já eram amigos da minha igreja há muito tempo, eram amigos de pós-adolescência, início de juventude. E gravamos na rádio da Convenção Batista Brasileira, que ficava no seminário. Tinha um outro garoto lá, o Jean, que até hoje mexe com isso, trabalha com essa parte de áudio. Ele era o operador da rádio, né? E falou pra gente, cara, eu tenho como assim, separar uns 2 dias, umas 3 horas por dia para gravar algumas coisas para vocês. Aí vocês topam, querem? Claro, né? Assim, era o que a gente precisava, né? A gente gravou Canções para Grupos Pequenos em 2008 desse jeito. Ele que fez tudo, ele gravou, mixou lá, a gente não masterizou, mas ele que mixou do jeito que ele sabia também. E foi, cara, foi assim que começou. 2008 foi assim que começou. Depois disso, todos os discos que a gente gravou, a não ser um EP que eu gravei em 2009, que foi o Outono, que eu gravei em estúdio, todos os discos foram gravados em casa, quase todos por mim mesmo. E é aquilo, cara, fazendo trabalho de distribuição boca a boca, assim, divulgando no boca a boca também. Twitter, assim, a gente começou muito no Twitter, Facebook, agora Instagram, né? E foi, cara, foi dessa forma que o lance lá do B pra você foi meio casual ou acabou sendo uma plataforma mesmo de caminhar fora do mercado e tal? Foi casual no sentido de era a oportunidade que a gente tinha. É aquilo, eu estava desempregado, não tinha dinheiro, não tinha como pagar a hora de estúdio, mas tinha como pagar um lanche pro Jean. Então a gente foi e gravou dessa forma, e na época eu já usava o MySpace para algumas demos assim que eu tinha, mas nunca divulgava também. Eu tinha o MySpace só para conhecer outras bandas e, enfim, essas coisas, né? Eu já nutria o sonho de gravar as músicas. Na época eu era muito vidrado em Passion, no David Crowder, no Charlie Hall, no Chris Tomlin. Eu gostava muito desses caras. Não ouço mais hoje. Não que eu não ouça
é adoração. O que eu ouço de adoração é muito mais voltado para hino hoje em dia do que para o modern worship, né? Hillsong, United, essas coisas eu não ouço mais. Não por decisão própria, não por heresia ou nada disso. É só porque eu não é um estilo de música que me atrai mais. Até porque eu tô velho. Ranzinza. Velho e ranzinza. É reclamão. Então, começou assim, como a divulgação naquela época, eu nem sabia como fazer, na verdade. Eu tinha uma conta eu abri uma conta no Twitter, não tinha Facebook, era Orkut. Era Orkut? Nem lembro mais o que era. Não era Orkut, eu não usava mais Orkut. Mas eu também não usava Facebook. Eu acho que era só o Twitter que eu usava, cara. Eu entrei no Facebook porque Eline me convidou em 2010, eu acho. 2 anos depois, já tinha mais coisas gravadas. Mas enfim... E YouTube, né? Sempre colocava um videozinho no YouTube. Eu acho que o YouTube é uma plataforma fenomenal. Sim. Pela possibilidade de você criar seu conteúdo, mesmo que não fique muito bom, alguém vai ver. Sabendo usar as tags direito, né? Sempre alguém vai ver. Então... Enfim, naquela época ninguém sabia direito usar essas plataformas. Eu ainda não sei, já poderia ter aprendido, mas naquela época era menos ainda, né? Não se falava de social media naquela época, não se falava de pessoas que tivessem um entendimento profundo de como usar de fazer marketing de conteúdo, essas coisas. Não existia isso naquela época. Isso tudo é muito recente. Mas enfim, foi mais ou menos assim. Mas o legal é que você foi construindo ao longo desse tempo um discurso de profundidade nas letras, que provavelmente já começou desde o começo, óbvio. Mas tem um no mass media no discurso também, né? Acho que tem uma coisa esse termo aí eu não conheço. Não quero mídia de massa, eu não vou pra mídia de massa, tô indo num caminho alternativo, tô fazendo meu próprio conteúdo. Isso é um desafio talvez para 2008 menos do que agora, mas para agora você assumir e continuar e seguir nesse caminho acaba sendo um baita desafio, né? Assim, hoje em dia, eu confesso, por exemplo, eu no momento, de verdade, assim, eu tô ajeitando as coisas aqui em casa, porque Jaqueline vai ficar 1 mês e pouco no Brasil com Sara, eu vou ficar sozinho aqui e eu vou aproveitar para gravar alguma coisa. Eu não sei o que eu vou gravar e não sei como vai ficar, né? Ainda não tenho um plano a respeito do que eu vou fazer com isso, mas sempre que eu termino de gravar e termino o processo de mixagem e abre aspas, masterização, fecha aspas, que eu não sou muito bom nisso ainda. Na verdade, bom, enfim, eu não posso dizer que eu não sou bom em mixagem porque eu tenho mixado meus discos já há 6 anos. Então também não posso falar que não sei fazer isso, mas masterização é um problema para mim ainda. De qualquer forma, eu vou começar o processo de gravação. Uma coisa que eu faço, até porque eu tenho pessoas que me seguem e são interessadas nisso, eu vou acabar divulgando divulgando é um termo muito feio, eu acho, mas é divulgando. Eu vou acabar soltando foto, por exemplo, do equipamento que eu estou usando, vou falar sobre isso, vou gravar alguns vídeos sobre isso, porque eu sei que tem um grupo de pessoas que me segue que gosta disso. Porque se interessou. Eu conheço gente que se interessou por gravação porque viu que eu estava gravando os meus discos. E viu que assim, tem um discurso de liberdade por trás disso que é super interessante, cara, né? Tem, assim, eu confesso, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não gostaria de ter uma gravadora. Eu acho que seria muita hipocrisia da minha parte. Eu gostaria do benefício que a gravadora traz no sentido de facilitar a questão da gravação. Porque você gravar e você ter que pensar arranjo, você ter que fazer tudo, você ser o produtor e o executor do seu trabalho é extremamente cansativo. É um trabalho hercúleo, como diria meu avô. É uma coisa muito... Esgota, né? Esgota. As pessoas acham que não, mas esgota. Então, assim, se ter uma gravadora facilita por isso, né, por ter gente para produzir, por ter gente para agendar estúdio para você só ter que aparecer lá e gravar. Embora as relações de gravador-artista hoje em dia já tenham mudado muito, não é mais como nos anos 80 e 90 em que o dinheiro abundava, né? A coisa hoje em dia é diferente, óbvio que é. Mas ainda assim, eu não vou ser hipócrita a ponto de dizer que não, porque tem outras coisas que uma pessoa numa gravadora se beneficia que um artista independente não tem, que é o marketing, né? Embora eu possa fazer o meu marketing,
eu não tenho a verba para isso necessária, né? Então, os artistas que têm gravadora acabam conseguindo alcançar mais gente por causa de divulgação e tudo mais do que eu alcançaria. E isso, assim, ter um público maior me facilitaria muito, porque, por exemplo, mesmo que o Spotify pague uma ninharia para os artistas, ainda assim é uma grana pequena, muito pequena que entra, mas se mais pessoas ouvissem, seria um pouco mais... não é pela recompensa, é mais pela missão mesmo, entendeu? De saber que você tem... Poxa, tá entrando uma grana lá do Spotify porque a galera tá ouvindo, então é um recurso que eu posso usar aqui no campo, que eu posso usar para ir tocar em algumas igrejas que não tem dinheiro para pagar, porque aqui o contexto é completamente diferente do Brasil. Chegaremos nesse assunto. Beleza, logo. então a gente vai falar sobre isso. Mas, enfim, ter um recurso proveniente da música que me permitisse fazer outras coisas relacionadas ao ministério e até para sustentar minha casa também, entendeu? Eu não vou mentir, é óbvio que isso facilita. Seria bom. Mas se não tem, cara, eu não vou... Eu que vou reclamar dos planos de Deus? Não vou, entendeu? Se Deus permite que as coisas aconteçam dessa forma, mesmo que a boca pequena, eu não vou reclamar, não. Deus tem sido muito gracioso, cara. Assim, eu fico muito mais impactado com os testemunhos que eu recebo, de verdade, de pessoas que foram tocadas por uma música ou determinada outra música, do que porque entra uma grana todo mês do Spotify ou do Deezer, entendeu? Que, na verdade, a verdade mesmo é que essa grana que entra não paga nem as compras do mês. Sim, sendo bem honesto, entendeu? Porque eu sou um artista pouco ouvido. Não tem todo dia gente ouvindo minhas músicas. Eu sei que não. E de boa, acho que ficar velho e ter filho, principalmente, eu acho que você vai saber disso, você sabe disso, faz a gente ter uma expectativa muito mais baixa a respeito de nós mesmos. Sem dúvida. Porque, assim, a gente deixa de ser o centro da nossa própria vida, né? Assim, a gente está muito mais preocupado com a nossa esposa, com a nossa filha, até com as contas. Então, assim, por que eu vou ficar preocupado se estão me ouvindo, se eu tenho que me preocupar se minha filha está bem? Entendeu? Eu não posso ser tão self-centered assim, né? Eu tenho que ser um pouco mais altruísta nesse aspecto. Eu tenho que colocar outras pessoas à frente de mim. Até porque o cristianismo ensina isso. Então... Você me deu um gancho bom aí para perguntar, e na verdade só fazer um paralelo muito rápido, que é o que eu ouço muito andando pelas igrejas hoje, que é não sei se é um mimimi ou se é uma autocomiseração, se é que é essa palavra exata. A gente não tem dinheiro, a gente não consegue fazer a divulgação, a gente não consegue ser criativo, a gente não consegue produzir conteúdo. E aí você falando isso vai ao contrário, né? Produzir conteúdo independente do resultado, mas pensa com qualidade, vai fazendo, talvez seja esse o termo exato, né? Vai construindo, independente da grana, independente da sua estrutura, porque tem gente lá do outro lado recebendo, ouvindo, lendo. Isso. Eu acho que eu tenho falado muito sobre isso, tenho ouvido também muito sobre isso. E esse ponto acho que pra mim foi legal você ter falado. Eu quero até me corrigir aqui, porque eu falei que o benefício de ter uma gravadora e ter a grana da gravadora. Olha, não é... São coisas diferentes. Uma coisa é você se beneficiar por ter mais investimento para fazer algo. Mas isso não quer dizer que não faça. A filosofia não muda, né, na verdade. Exatamente, entendeu? Olha, eu não tenho a grana para fazer tudo que eu gostaria de fazer, mas eu não vou deixar de fazer mesmo que eu faça só o que eu posso, entendeu? Tipo, por exemplo, eu não tenho como patrocinar, eu não tenho como produzir tanta coisa quanto eu gostaria, justamente porque falta grana. Eu preciso... Meu dinheiro hoje é para outras coisas. Eu não tenho dinheiro focado para música. Mas ainda assim, quando eu vou lançar alguma coisa, invariavelmente eu tenho que programar algum tipo de impulsionamento, alguma coisa assim, porque, cara, eu preciso que pelo menos as pessoas que já curtiram minha página recebam o conteúdo. E o Facebook me proíbe até de falar com todas as pessoas, eu tenho que pagar para falar com as pessoas. Então, nesse sentido, eu não vou deixar de investir algum dinheiro para impulsionar alguma publicação ou até para produzir alguma coisa que faça sentido, né? Mas o que eu quero dizer é que quando você tem alguém por trás e alguém injetando um dinheiro um pouco maior, você não se preocupa com isso. A questão eu preciso também me preocupar com isso. Eu só não vou colocar tanta preocupação quanto outras pessoas colocam. Não sei se ficou claro, mas eu entendo, é exatamente isso. Não é desculpa. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Cara, você pode fazer sem dinheiro, você pode. É só ter criatividade. E eu acho que também a gente não tá refém das redes sociais, né? Tem formas criativas de você burlar, inclusive os algoritmos que foram mudando ao longo do tempo e te obrigam a fazer impulsionamento para qualquer coisa que você faça hoje, né?
Tava lendo essas ferramentas eu ainda não domino, não, mas eu sei que tem. Eu sei que tem como ser criativo sem gastar dinheiro e ter um bom resultado. Eu tava lendo um post ontem, se eu não me engano, e aí foi a primeira vez que eu vi uma porcentagem e talvez um argumento mais crível sobre essa história de você não ser percebido pela sua própria audiência nas redes sociais, né? E eles estão falando que 6% mais ou menos da sua audiência é quem lê os seus posts hoje. Então, ter número hoje também já não tá significando muita coisa, né? Você precisa de fato ter capacidade de investimento em algum momento para poder sobressair, né? Isso aí. Ô, cara, eu queria que a gente falou lá de Portugal, eu tive aí e saí daí extremamente impactado, até escrevi alguns posts sobre isso. Quem estiver ouvindo a gente agora em agosto, vai lá para julho na sequência e lê os posts que eu escrevi. Mas eu fiquei impactado, já tive aí outras vezes, já toquei em Portugal, mas eu fiquei muito impactado sobre sei lá, talvez não é o fim do cristianismo, mas uma doença do cristianismo aí, né? E isso eu tô incluindo a igreja católica nesse processo. As igrejas vazias, as igrejas católicas só como ponto turístico, aparentemente fazendo pouca coisa para anunciar o reino mesmo. As igrejas protestantes tendo um fôlego para recomeçar essa história, mas são extremamente pequenas. Os pastores vivendo basicamente de ajuda dos seus trabalhos, não conseguem viver 100% para o ministério. Conta um pouco do que você está vivendo aí, cara, em Portugal. Tá, então, a primeira vez que nós estivemos aqui foi em 2015. E a gente, assim, eu já conhecia um pastor, que é o Cavaco aqui, e então quando a gente veio, ele veio para estudar, nós ficamos no Porto, não foi em Lisboa, mas a nossa intenção é uma coisa que a gente sempre faz, em qualquer viagem que a gente faça, foi de redimir a viagem. Olha, a gente está indo para um motivo, mas existe algo muito maior por trás, que é o que nos motiva a fazer qualquer coisa, que é Jesus Cristo. Então, beleza. Se a gente vai ficar 6 meses num país que não é o nosso, como é que a gente pode redimir esse tempo lá? Como é que a gente pode fazer? O que nós podemos fazer para que o nome de Deus seja exaltado através das nossas vidas de qualquer maneira? De qualquer maneira. Então, eu entrei em contato com o Cavaco. Falei, cara, a gente está indo, vamos ficar no Porto e, olha, o que a gente puder fazer aí, para ajudar, a gente faz. Aí ele falou, beleza, então eu quero que vocês estejam aqui na igreja em outubro, porque naquela altura a igreja da Lapa, que é a igreja do Cavaco, tinha uma programação anual chamada Fim de Semana Cheio, que era em outubro, perto da época da Reforma. E então, naquele ano, em 2015, eles fizeram o Fim de Semana Cheio e teria uma noite chamada Hinistas, que seriam uns 3 músicos tocando hinos, tanto modernos, que nós compusemos, ou hinos do cantor cristão. Então, foi o Samuel Uria, foi o Jonatas Pires, que é de uma banda chamada Os Pontos Negros aqui, e fui eu. Cada um tocando músicas autorais e também hinos do cantor cristão. Beleza, foi muito legal, até porque eram 2 músicos que eu já admirava e nunca tinha visto ao vivo, eu não conhecia o Uri ainda, hoje a gente é da mesma igreja, mas, então, assim, foi uma experiência muito legal. Mas uma coisa doida, assim, que Deus faz umas coisas que a gente não entende, embora o Cavaco já fosse meu amigo há mais de 10 anos, e a gente se conheceu por causa da música, no primeiro dia aqui, a gente chegou num sábado à noite, aí no domingo o jet lag impediu a gente de ir para a igreja, a gente não conseguiu acordar para ir para a igreja, então ficamos em casa, mas na segunda-feira a gente foi almoçar, foi o Cavaco e a esposa, a Ana Ruth, foi o Uria e foi um casal que a gente não conhecia, que era o Jonatas Lopes e a Filipa Lopes, que hoje são os pastores, que ele é o pastor hoje da igreja que a gente veio trabalhar. E cara, foi muito doido, porque assim, a gente conheceu a eles instantaneamente nos tornamos amigos. Assim, foi uma coisa inacreditável. A amizade que eu senti pelo Jonatas e que ele sentiu por mim foi uma coisa arrebatadora, assim, foi muito legal. Enfim, então conhecemos, conversamos, beleza, fomos para o Porto e lá a gente ajudou um tempo a PIB do Porto, que é o Tabernáculo Batista, o pastor Eliel Arada, e enfim, e ajudamos onde pudemos, fomos onde conseguimos e fizemos o que Deus dava oportunidade para fazermos e voltamos para o Brasil. E quando a gente foi embora,
Eline estava grávida. Eline engravidou aqui em Portugal da primeira vez. E essa também é uma história bem legal. Mas enfim, se eu ficar só contando história, você vai ter que dividir esse podcast em 4 partes, eu acho. Vamos contando. Oi? Não, vamos contando, mas vai. Então tá, então eu vou contar essa história. As outras eu pulei, mas essa eu vou contar. Antes da gente vir para Portugal, eu e Eline não tínhamos filhos. A gente já tinha 10 anos de casamento, não tínhamos filhos. Não porque a gente não quisesse, a gente não conseguia engravidar. Era um problema. E aí, pouco antes da gente vir, Eline foi procurar. A gente procurou um médico e a médica disse para Eline que a gente precisaria tomar umas injeções de hormônio, aquela coisa toda, né, para incentivar. Sei bem como é. Então, você sabe. E aí, beleza. A gente pensou. A própria médica disse: olha, é um tratamento que você vai ter que tomar injeção todo mês, ou era alguma coisa assim, não me lembro bem agora. E são tantos meses para fazer, você não quer fazer isso quando voltar de viagem, porque vai fazer agora, aí durante a viagem você vai ficar 6 meses lá, e aí vai ter que tomar injeção na viagem, vai ser meio chato, você não prefere fazer quando voltar? Aí a gente, beleza, né? Vamos fazer isso quando voltar então, já que vai precisar disso para engravidar, então a gente faz isso depois. Beleza. Só que aí a gente fez uma coisa muito sábia, extremamente sábia. Como a gente ia ficar 6 meses fora do Brasil, a gente pensou, por que a gente vai ficar pagando plano de saúde 6 meses? Cancelamos o plano de saúde. Beleza. Estávamos aqui, e aí a gente ficou aqui desde agosto. Em janeiro de 2016, Eline engravidou. E pra gente foi... não consigo descrever a alegria do dia que eu soube que Eline estava grávida, nem ela também. A gente ficou sem acreditar. Ela fez 3 exames de gravidez para ter certeza. E todo mundo falando, olha, se você fez e deu negativo, você pode fazer outro porque pode ser que esteja errado. Agora, se deu positivo... Chance zero, né? A chance zero está errada, mas ela assim, vamos lá, não. Fizemos beleza, fizemos 2, ela não, agora vou fazer um exame de sangue, fez e tal, mas assim, foi uma coisa assim, de cara, eu não acredito, mas não foi de, sabe, foi um acredito assim, cara, a gente preciso confirmar, né? Depois de tanto tempo. E foi muito legal. Sei bem como é. E aí, quando tá grávida, beleza, e assim, baixou a poeira, a gente, mas a gente cancelou o plano de saúde, né? E aí cancelamos o plano de saúde. Então foi uma decisão talvez imprudente que nós tenhamos tomado de cancelar, mas de qualquer forma a Sara nasceu, tá aí, né? Tá tudo pago, graças a Deus, tudo resolvido. Mas uma coisa que a gente achou interessante foi, quando a gente estava para voltar para o Brasil, estava na época da Zika. E todo mundo da Igreja da Graça falava, vocês não querem ficar mais um tempo, não é melhor a Sara nascer aqui, porque tem a Zika lá no Brasil, vai que você pega a Zika, vai que acontece alguma coisa. E isso assim, isso deixando o nosso coração angustiado, né? Só que a gente já tinha colocado no coração que a gente, se viesse, a gente não ia forçar a barra e acabar ficando ilegal. A gente queria fazer tudo direitinho, porque se a gente veio com a intenção de redimir a viagem, a gente queria que o nome de Jesus fosse dignificado, né? E como é que o nome de Jesus vai ser dignificado se eu forçar a barra e ficar ilegal num país, entendeu? Claro. Então a gente não, vamos voltar ao Brasil e beleza. Só que quando a gente voltou, o Jonatas e a Filipa conversando com a gente, porque a realidade aqui é muito... Então, agora eu vou chegar no ponto. A realidade daqui das igrejas, as igrejas são pequenas. As batistas principalmente. Em Portugal, atualmente são 10 milhões de habitantes. Desses 10 milhões, 0,8% são evangélicos. Não vou contar católico porque, enfim, né? Mas 0,8% da população é evangélica, ou seja, é um número muito pequeno. Muito pequeno. Então, as igrejas são pequenas. A nossa igreja, nós somos hoje 60 membros e com uma frequência de aproximadamente 80 a 90 pessoas por domingo. Agora, na época das férias, esse número cai astrondosamente. Porque aqui, diferente do Brasil, como você sabe, são 3 meses de férias seguidas para as crianças e pessoal da faculdade, né? Não é igual no Brasil que a gente tem férias em julho e depois férias em janeiro e fevereiro. Eles têm férias agora, de junho, julho e agosto, e setembro que voltam às aulas. Então, assim, todo mundo viaja nessa época. E 3 meses de sol, né? O cara não tá afim 3 meses de calor ficar infernal, fechado na igreja num domingo, né? Então o pessoal some. Por exemplo, a gente está até com dificuldade no momento para ter uma banda completa para o louvor da igreja, porque as pessoas viajam, assim, é a época que as pessoas tiram para viajar mesmo, entendeu? Mas enfim, as igrejas em geral são pequenas, as batistas. Aqui há igrejas
carismáticas e pentecostais. Nós temos aqui a Assembleia de Deus, temos aqui a Hillsong, nós temos a Hillsong aqui em Portugal, e a Hillsong tem 3 campos, se eu não me engano, tem em Coimbra, no Porto e aqui em Lisboa. A do Porto é bem grande, né? Cara, eu não sei, nunca fui. Sei quem é o pastor, que é o Mário Ruiboto, é o pastor líder aqui em Portugal, mas eu confesso que eu nunca fui e não faço ideia. Todos os meus amigos já foram. O Jonatas é amigo do Mário Ruiboto, então ele já foi a um culto na Hillsong. O Cavaco foi no culto na Hillsong, mas eu confesso que nunca fui, parte por falta de interesse, parte porque domingo a gente tem os cultos da nossa igreja, então, enfim, não fui. Mas existem igrejas, tem uma igreja bem interessante aqui, mais carismática, mas é uma igreja também não denominacional, que é o CCVA, que é o CCLX. CCVA também é uma igreja, mas tem CCLX, que é uma igreja bem legal, e eles têm uma coisa muito curiosa, que a equipe de louvor deles tem um cara chamado Eber Marques, e ele é de uma banda chamada HMB, que é Eber Marques Banda, que é uma das principais bandas aqui, é tipo um Maroon 5, um pouco mais dançante, talvez, e os caras tocam em todos os festivais, assim, e a banda toda é da igreja, então, assim, quando você vai na igreja, você tem um louvor fenomenal. Que legal. E você tem um cara que está nos maiores palcos de Portugal, mais ou menos como Samuel Uria, só que o estilo de música é completamente diferente. Enfim, então a gente tem essa realidade. Por exemplo, na semana retrasada, eu dei 2 dias de devocional na última semana de mestrado do Seminário Batista aqui de Portugal. Eu fui lá numa quarta e numa quinta para começar o dia para eles, toquei algumas músicas, fiz uma devocional sobre o chamado ministerial e tudo mais. E eu conversando com alguns dos alunos, eu conheci um pastor. A história dele é muito interessante. Ele é português, ele foi estudar teologia no Brasil, estudou aí em São Paulo, no Seminário Teológico Batista de São Paulo. Aí em São Paulo, ele entrou numa missão, numa junta missionária, que não era batista, mas ele entrou numa missão. Essa missão enviou-o de volta a Portugal como missionário. Assim, achei essa história muito legal. Assim, que é legal, né? Porque provavelmente o cara tem sustento para poder se bancar aí e conseguir... Mas isso a década de 70, há muitos anos atrás, né? Então ele voltou para Portugal para trabalhar como missionário aqui, trabalhou um tempo, deu aula no seminário naquela época, trabalhou em igreja aqui e foi para Moçambique. Ele foi ser missionário em Moçambique. E conversando com ele, ele diz que Moçambique para ele é a terra dele. Ele tem um amor absurdo por aquela terra. Parece que as filhas dele nasceram lá. Enfim, ele tem muito, muito amor. Passou 16 anos, eu acho, em Moçambique. E aí voltou para Portugal, deu aula no seminário e se aposentou, se reformou. Agora, já aposentado, para você ver como é que é a situação aqui de igrejas. Ele foi convidado a voltar ao ministério para pastorear uma igreja. Eu esqueci o nome da cidade agora, mas acho que é Aveiro. Acho que é Aveiro. Enfim, é um senhor que já está aposentado, mas voltou ao ministério porque não tem gente para ser uma igreja. Entendeu? Então, assim, aqui é uma oração constante nossa lá na igreja. Todo domingo a gente tem os motivos de oração nossos. Um motivo constante é pelas igrejas portuguesas, batistas, porque nós somos batistas, mas pelas igrejas portuguesas em geral, porque aqui há pouca procura pelo ministério, porque, assim, se no Brasil trabalhar no ministério já é complicado, mas ainda assim, você não é rechaçado pela sociedade porque você trabalha no ministério, né? Pois é. Necessariamente. Em alguns locais talvez sim, mas você não tem uma ojeriza contra evangélico, né? Ou contra a religião. Bem ou mal, no Brasil você consegue ainda ter um salário modesto, construir uma vida tranquila assim, sendo pastor ou sendo ministro, enfim, é possível isso. Aqui não, cara. Aqui os salários são muito baixos das igrejas, as oportunidades são assim, você não cresce no ministério aqui, a verdade é essa, entendeu? Você pode trocar de igreja, mas isso não quer dizer que você cresceu ministerialmente, entendeu? Isso é um termo bem, bem feio de se usar, mas enfim, é a realidade que muitas pessoas lidam com o ministério, né? Se eu fui de igreja X para a igreja Y porque eu cresci no ministério. Não necessariamente isso acontece aqui.
E muitas vezes, por exemplo, o meu pastor, o Jonatas, ele teve um problema. Ele morava num apartamento mais no centro de Lisboa. A situação ficou absolutamente insustentável do pagamento da renda, porque os custos em Lisboa aumentaram assim estratosfericamente. É muito caro morar aqui hoje, pelo fluxo de brasileiros e também de estrangeiros. Mas então ele foi para uma região um pouco mais distante de Lisboa, assim como nós. Mas ele teve uma dificuldade absurda para conseguir alugar um apartamento, porque a profissão dele é pastor. E aí ele ouviu isso. Mas eu tenho médicos e engenheiros que gostariam de morar no meu apartamento, não preciso de um pastor alugando meu apartamento. Esse tipo de coisa, entendeu? O título aí é muito importante, né? Tem isso também. E também a pouca credibilidade que ser pastor traz. Então, mas aí tem um ponto que é o que eu fiquei perguntando muito aí para as pessoas, principalmente para os meus primos portugueses. Sim. A falta de credibilidade é um ranço histórico, né? Sim. Muito por conta do que a Igreja Católica foi promovendo ao longo do tempo na Europa. E aí o crescimento da secularização das pessoas também acaba sendo um fenômeno que anda paralelo, né? É isso mesmo? Sim, exatamente, Assim, eu acho que a Europa teve, assim, vamos lá, historicamente falando, depois do pós-guerra e da destruição da Europa nesse sentido, né, de alguns países, Portugal, por exemplo, não sofreu muito com pós-guerra, mas Portugal passou muitos anos numa ditadura, né? E hoje, outro dia que eu soube, igrejas não podiam ter placas durante a ditadura militar portuguesa, ditadura de Salazar. Minha família veio para o Brasil por causa disso, em boa parte. As igrejas não podiam ter placas na frente da igreja. Então, assim, eu não sabia disso, porque lá na igreja a gente tem uma placa que é antiga e é bonita, assim, tem uma tipografia mais antiga. Eu acho aquela placa muito bonita, só que ela está perto das máquinas de ar-condicionado. Eu falei, poxa, a gente podia mudar a placa de lugar. E aí alguém que é um brasileiro, inclusive, que está aqui há muitos anos, há 35 anos já, ele que falou, olha, a placa está assim, não tem muita luz, porque na época da ditadura não podia ter iluminação as placas. E eu não percebia isso, não tinha ideia, né? Mas enfim, então aí beleza, teve o pós-guerra, e depois do pós-guerra o que surgiu foi o liberalismo teológico, né, que teve muita força aqui. E aí eu acho que o pós-cristianismo e a morte de Deus nesse aspecto varreu a Europa de tal forma, porque a desolação que a guerra traz, a falta de esperança que a guerra traz, ela só poderia ser combatida realmente pela esperança do cristianismo. Mas quando você tem teólogos e igrejas que adeptam uma não esperança, né? Uma não ressurreição, um não nascimento virginal, o lado sobrenatural do cristianismo, que é aquilo que torna tudo tão absurdamente crível, né? E torna tão espetacular. Assim, Jesus nasceu de uma virgem, Jesus ressuscitou, que são coisas assim, eu não posso, são sine qua non, né? Eu não posso ter um cristianismo se Cristo não ressuscitou de fato, corporeamente, e não andou na terra depois de sua ressurreição. Eu não posso ter um cristianismo dessa forma, que senão, se eu não crer nisso, Cristo não venceu a morte. Simples assim. Eu não posso crer num cristianismo onde Jesus não nasceu da Virgem Maria. Porque se Jesus nasceu do estupro de um soldado romano, que é como alguns loucos dizem, ou qualquer outra história que as pessoas contem para querer tornar algo sobrenatural algo natural, eu não tenho mais como ter o Cordeiro Santo de Deus. Eu não tenho mais como ter aquele Cordeiro perfeito que foi concebido sem pecado, para que tirasse o pecado do mundo. Eu não tenho mais isso, eu perco isso, entendeu? Então as pessoas acabam perdendo a esperança. Você não tem mais esperança. Uma teologia que diz, não importa se Jesus ressuscitou de fato, o que importa é que todo dia ele renasce em nossos corações. Isso é balela. Importa que Jesus tenha ressuscitado, importa sim, é a coisa mais importante, é a razão da nossa esperança. É justamente eu vou para a casa de meu pai e vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Desconstrói toda a narrativa, né? Sim, você desconstrói tudo isso e aí deixa, assim, se Jesus morreu, para onde ele foi? Para lugar nenhum? Ele deixou de existir? Não, Jesus existe, ele é vivo e vive e reina. Então, assim,
Então eu acho que o que assolou a Europa nesse aspecto, que foi o liberalismo teológico, que depois chegou nos Estados Unidos e há pouco tempo atrás chegou no Brasil. O Brasil sempre pega a rebarba do que surge em teologia. Eu acho que isso quebrou as igrejas, entendeu? E aí você tem um povo que já não crê mais em verdades fundamentais, né? Porque é o que diz a pós-modernidade, né? Tudo é verdade, ou nada é verdade, ou tudo é fluido, né? Aquela coisa toda... Tudo é líquido, né? Tudo é líquido, Então, assim, se você crê... como é que eu posso crer numa verdade fundamental que é mais importante que outras verdades? Não, é porque só há uma verdade, o resto é mentira. Mas como é que você pode dizer que o que eu creio é mentira? Quem te deu... a razão de guardião da verdade? O próprio Cristo me deu essa razão, porque ele é a verdade. Então, são respostas que as pessoas não aceitam mais, entendeu? E é engraçado, lá na igreja nós temos tido a visita de pessoas não crentes na igreja, e é muito engraçado porque como a forma que nós pregamos na igreja é expositiva, então a gente vai texto por texto, capítulo por capítulo, versículo por versículo, a gente algumas vezes passa por alguns textos que são bem complicados. Então, e as pessoas não deixam de ir à igreja, cara. As pessoas não deixam de ir à igreja por causa das verdades do evangelho ou porque elas se sentem afrontadas. Na verdade, a verdade do evangelho afronta a mentira que as pessoas vivem de tal forma que elas querem mais daquilo. Porque assim, exatamente quando as escamas dos olhos caem e você vê as coisas de verdade pela primeira vez. Eu era cego e agora vejo. O evangelho tem esse poder. A curiosidade vai fazendo o cara permanecer. Isso é a curiosidade que traz, porque você tem amigos, talvez, que como é que essa pessoa é crente? Mas essa pessoa é tão cool, é tão descolada e ele é crente. Não, tem que ir lá nessa igreja. E as pessoas começam a ir e começam a tomar as bordoadas do cristianismo. E é fantástico isso, cara, porque essas bordoadas de amor que Deus nos dá, elas não afastam a gente, elas não repelem, elas nos trazem mais perto. Cara, e aí é um ponto da minha... Exatamente aí é o ponto da minha curiosidade de... Onde a criatividade entra nesse aspecto de contar essa história de uma forma diferente para as pessoas entenderem dessa forma que você está contando, para que elas saibam mais, para que elas tenham mais curiosidade, onde a criatividade, onde a música, onde a comunicação ajuda nesse processo, principalmente aí em Portugal. Então, cara, eu vou ser brutalmente honesto contigo e talvez você nem queira publicar mais esse podcast. Ou você vai querer publicar porque vai ter uma visão completamente diferente de outros comunicadores e tudo assim. Eu sou de comunicação, estudei comunicação na faculdade, trabalhei em publicidade durante anos, sou designer hoje, ativamente, eu trabalho como designer. Mas quando se trata do evangelho, cara, na verdade, eu vou usar um termo que eu já usei numa conversa que a gente teve, numa palestra que a gente teve na igreja que eu trabalhei um tempo antes de vir para cá. Eu ajudei como um estágio mesmo de preparação para vir para o campo, uma igreja presbiteriana no Rio de Janeiro. E a gente um dia teve um dia de artes e tudo mais, e me chamaram para tocar e para falar sobre música, né? E tinha outras pessoas falando sobre outras artes também. Foi um dia muito legal. Só que eu falei a minha visão e as pessoas ficaram um pouco chateadas. Outras não, outras entenderam o que eu quis dizer. Mas alguns talvez tenha ocorrido algum ruído na comunicação. Mas enfim, eu vou tentar transmitir a minha mensagem, o que eu quero dizer. Quando se trata do evangelho, assim, vamos lá, vamos para a música, que é a minha área. Durante muito tempo eu pensei nessa questão da artista evangélica. Eu sou artista cristão, arte. Eu acho essa ideia, eu acho essa concepção muito bonita. Eu acho que existem muitos artistas fenomenais que fazem arte mesmo, que conseguem pegar a poesia e colocar isso de uma forma, e colocar os textos bíblicos de forma poetizada, de uma forma atual. Eu acho isso excelente. Só que quando eu escrevo, eu penso muito menos em arte, eu penso muito mais em publicidade. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero vender, se eu posso dizer assim, com as minhas músicas, é Jesus, cara. E eu realmente quero que ele tenha primazia naquilo que eu faço. Eu não quero mascarar, eu não quero deixar ele atrás de uma mensagem, entendeu? Eu quero que ele tenha a primazia nisso, eu quero que ele seja o foco da mensagem. Então, quando eu escrevo, eu quero usar o nome dele, eu quero falar daquilo que ele fez, eu quero ser o mais aberto possível. E qual é a minha inspiração nesse aspecto em relação à música? Vencedores por Cristo. Eu digo isso de um grupo que teve Sérgio Pimenta,
Nelson Bomilcar, Guilherme Kerr, Jorge Heder, pessoas assim que tinham uma habilidade poética de escrita assim absurda. E talvez eu queira até focar um pouco no Pimenta, mas que em nenhum momento eles se sentiram acuados ou eles inverteram a razão da mensagem. Sempre a razão era Jesus Cristo. E de formas criativas, eu assim, quero dizer isso, mas nunca foi mascarado, entendeu? Nunca foi mascarado aquilo que estava sendo cantado. Por exemplo, em 2015, teve um desses grupos badalados cristãos agora, do gospel, que surgiram, lançou um EP, e eu nem dei atenção muito para esse EP, mas Eline foi ouvir o EP. E Eline, que não é teóloga, mas é cristã, e ela é alguém que lê a palavra de Deus, ela comentou para mim, caramba, eles não falam de Deus em nenhum momento. E não é que eles não falassem de Deus abertamente, eles não falavam de Deus nem de forma secundária. Era quase como uma... sei lá, não sei o que foi aquilo. Aí não é um único EP, né? Vamos lá, tem vários assim agora. Não, existem vários exemplos nesse tipo, mas assim, cada vez mais... talvez pela vontade, não sei, cara, não sei se porque assim, se você quer sucesso, você tem que cada vez falar mais aquilo que as pessoas querem ouvir, né? As pessoas não querem ouvir de Deus, as pessoas não querem ouvir que elas são pecadoras, as pessoas não querem ouvir que elas têm um destino eterno que não é o que elas imaginam que seja. As pessoas querem ouvir aquilo que o ego delas que assim, goste, né? Então, como é que você vai falar de substituição? Como é que você vai falar de alguém que morreu pelos meus pecados? Se você falar assim, ninguém vai querer te ouvir, né? Então, quando eu escrevo, eu confesso que eu penso muito mais em propaganda, em marketing, em venda de uma mensagem, do que necessariamente na poetização dessa mensagem. É como eu escrevo. Então, tá? Você começou falando que provavelmente eu cortasse esse podcast, mas eu acho que a gente pensa exatamente igual. Eu não consigo ver dissociação quando você pensa que a gente está falando sobre criatividade, e aqui nesse podcast, nesse ambiente, a gente fala muito sobre comunicação cristã. Na hora que você assume que você está em missão e que a comunicação é a ferramenta, você não pode tirar o protagonismo de Jesus da sua mensagem. Exatamente isso. Eu acho que o ponto a criatividade pode te ajudar a criar interlocução, talvez criar um ambiente e tudo mais. Mas o protagonismo, se ele sair, a gente não está falando sobre evangelismo, a gente não está falando sobre nada disso, né? Exatamente isso. É exatamente essa questão. E tudo trava. A comunicação e você deixa de ser comunicador cristão, você é só um comunicador. E comunicador do quê? Se você está comunicando só o que está no seu coração, tá todo mundo fazendo isso, até a Anitta. Enfim, você entendeu o que vira vontade, né? Vira vontade, não missão. Vira vontade, exatamente isso. Isso, exatamente isso. Vira um holofote para si mesmo. Uma das coisas mais legais que eu vi esses dias, estava lendo um livro sobre marketing secular mesmo, marketing de conteúdo, e um dos cases que o cara cita é um case americano de uma igreja. Você vê a loucura. Os caras foram lá, entenderam que naquela região que eles estavam localizados, a busca por pornografia estava muito atrelada a suicídio e alcoolismo. Caramba. E os caras foram lá, e é uma busca que ninguém compra, né? Afinal, isso é uma busca que não tem mercado, é alta pra caramba, e quem compra não vai se colocar atrelado a uma palavra, um palavrão, coisa do tipo. Sim. E os caras, a igreja foi lá, entendeu que era uma oportunidade, comprou essas palavras todas e entregou Celebrando a Recuperação como resposta. Caramba. Então, você tá num momento mal aí, você precisa conversar, tem um cara aqui 24 horas por dia no chat disponível pra trocar uma ideia com você. Assim Cara, eu achei fenomenal. E aí, quando eu faço a pergunta sobre como a gente pode ser criativo, ou como a gente pode entrar numa sociedade que não tá afim de ouvir sobre Jesus, talvez seja assim, entendeu? Será que a gente tá sendo pouco criativo na missão? Será que a gente tá indo, sei lá, tá se desafiando, tá parando nas barreiras, tá se desafiando pouco? Não sei, sabe? Quando eu pergunto pra ouvir e não tem resposta certa, é porque, de fato, eu acho que a gente tá fazendo pouco. Então, aqui, cara, uma coisa que, assim, eu vou falar o meu retorno pessoal a respeito disso, e vou falar minha percepção daqui. Meu retorno pessoal cara, eu tenho muitos amigos não cristãos. Eu tenho amigos homossexuais, eu tenho amigos não cristãos, eu tenho amigos de tudo quanto é jeito. E tenho amigos cristãos também, óbvio. Eu nunca tive
a maioria dos meus amigos não cristãos ouvem minhas músicas. Porque elas gostam de mim. Não é necessariamente porque gostam das minhas músicas, mas eu sempre tenho algum retorno dessas pessoas. Eu me lembro, quando eu escrevi Palavras, que eu lancei em 2012 esqueci o nome do disco agora, mas enfim. Eu tenho um amigo que ele é declaradamente ateu. Assim, declaradamente agnóstico, desculpa. Ele é declaradamente agnóstico. Então, para ele não importa se Deus existe ou não, dane-se, né? Olha, ele é o pior tipo de gente, né? Porque ele não é ativista igual ateu, que você pode tentar conversar. Ele não quer saber, ele simplesmente não quer saber. E Palavras é uma música completamente evangelical, de renúncia olha, eu sei que sem tua presença em mim nada sou. Tipo assim, olha, eu não sou nada sem Jesus, é isso mesmo, entendeu? Eu tô falando isso. Aí ele viu que eu tinha lançado o disco, né? Falou, vou ouvir aqui, não sei o quê. Depois de alguns dias ele me chamou no Messenger, no Facebook. Ele falou, cara, essa música Palavras é monstruosa, assim, no sentido de grande, é absurda. Aí ele, obrigado por ter escrito essa música. Aí eu comecei a chorar igual um retardado. Porque assim, pro cara não importa se Deus existe ou não, e ele tá ouvindo uma música que diz que sem a presença de Jesus na minha vida eu não sou nada, e isso de alguma forma falou com ele. E isso reforça mais uma vez o porquê que você faz a sua música, né? E é exatamente isso, cara. Assim, então, eu confesso, eu vou ser bem honesto contigo. Eu fico muito mais preocupado em demonstrar criatividade nas artes que eu faço, quando eu trabalho como designer. Eu fico muito mais preocupado em tentar buscar o novo e tudo mais quando eu tô criando arte. Arte que eu digo design, assim, material que vai ser impresso, cartazes, coisas assim. Mas quando eu vou escrever, eu tento duas coisas. Uma é ser honesto comigo, com Deus, né? No sentido de, olha, eu tenho que me apresentar de uma forma honesta em relação a Deus. E o que eu sou perante Deus, se não nada? Então eu tento me apresentar de uma forma honesta nesse sentido. E eu tento apresentar Jesus de uma forma digna. É tudo que eu tento, bicho. Então, assim, eu confesso pra você que eu não busco ser criativo. Eu busco escrever com boas palavras, mas não porque as palavras demonstram criatividade, mas porque eu creio que Jesus mereça isso. Cara, e é legal que eu tenho também passado por alguns assuntos parecidos com esse, é claro que com ângulos bem diferentes, mas uma das coisas que eu tenho falado é que o conteúdo é mais importante do que a estética, né? E é isso que você tá falando. O frufru da arte não interessa se a mensagem não tiver de fato apresentada de forma clara, no lugar certo, no tempo certo, como a pessoa precisa ouvir. E eu acho que é aí que tá a criatividade, cara. Eu acho que é o mais louco, que a criatividade não é o design como as pessoas entendem. O design ele pode ajudar a que a mensagem seja mais bem observada, mas a criatividade tá em como você passa a mensagem de forma assertiva para quem tá te ouvindo. Eu acho que esse é o louco da história. Isso. E de maneira clara, né, cara? Não, extremamente claro, né? Porque senão não é comunicação, né? Isso, porque senão fica dúbio, aí você não sabe do que tá falando. Eu tô falando de Deus ou eu tô falando da minha namorada, sabe? Tipo assim, do que eu tô falando aqui? Então, eu gosto de palavras que eu digo, palavras escritas, não da minha música Palavras. Eu gosto da minha música Palavras também, mas enfim, eu gosto de palavras. Então, eu sou um louco por sinônimo, eu procuro muito sinônimo, eu quero aprender novas palavras, eu gosto de usar palavras para escrever. Eu acho que a gente pode dignificar muito a Cristo com um vocabulário mais rico, entendeu? Não usando palavras difíceis aleatoriamente, porque isso aí é uma grande bobeira, só para mostrar que fala difícil. E pode ser ruído, né? Depende de onde você tá. Pode ser ruído, porque as pessoas, sim, mas se você pode, é a busca do melhorar, entendeu? Poxa, eu poderia melhorar essa rima, eu poderia melhorar essa frase, claro. Eu posso melhorar essa métrica, eu posso fazer com que isso caiba de uma forma que soe mais fluido. Fluido não, aí voltando, né? Não é o fluido de tudo é fluido, não. Que soe menos travado. Soe melhor, né? Ou como usando marketing de cerveja, né? Para que desça redondo e não desça quadrado. Porque tem isso com a música também, cara. Tem música que você gosta da melodia, você gosta da harmonia, mas a letra não tá... parece que, cara, tem uma coisa errada. Podia ter melhorado. Tradução de música é muito assim também. Eu não sei se já aconteceu contigo, de você ouvir uma música de alguém, de algum artista, não importa se é crente ou não,
e você achar a tradução tão boa que você acha, cara, essa música, pô, esse cara, quem compôs essa música? Aí quando tu vai ver, é um gringo, e a música é tradução, e tu pensa, caramba, mas a tradução ficou tão boa que nem parece que foi traduzida. Parece que, assim, que realmente escreveram. Não é o Juntos e Shallow Now, entendeu? É alguém que se empenhou tão bem na tradução. Ou um livro, por exemplo, também, porque existem traduções e traduções. Mas alguém que se empenhou tão bem na tradução porque gosta de trabalhar com palavras e gosta do esmero e gosta de buscar melhores sinônimos. Cara, ficou tão boa a tradução que você nem imaginava que era uma tradução. Eu tenho uma tia minha que cantou no Som Maior com a minha mãe, que ela é versionadora oficial da Darlene Zec, ou era, pelo menos, não sei se continua. Mas, cara, tem músicas que vieram aqui na década, começo de 2000, final de 90, que era impressionante a precisão da tradução. Exatamente. E muitas vezes e não precisão do texto, porque esse é o legal, né? A versão tem a liberdade de adaptar o texto de alguma forma, que o contexto tá lá, tá preservado, mas a tradução acaba permeando um caminho que não é necessariamente exatamente igual. E o louco é que às vezes eu vou para outras igrejas e ouço a mesma música que eu sei cantar da versão dela, e a música é toda encavalada, assim. Exatamente, quer ver um exemplo? Brilha Jesus, que tem 85 versões. Agora, um outro exemplo positivo. Eu não sei se você sabia disso. Eu descobri, alguns anos atrás, ainda no Rio, eu ajudei uma igreja de fala inglesa a dirigir o louvor para eles. Então, todo domingo eu dirigi o louvor lá em inglês. Lembro, né? Que eu tava aí, você tava lá ainda. Isso, eu tava na Union Church lá na Barra. E aí, cara, um dia eu pensei, pô, cara, eu queria uma música que fosse um salmo e que coubesse bem como chamada adoração, mas uma música mais calma, tipo Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, beleza. Aí, cara, procurei, não por isso, mas eu descobri que Grande é o Senhor não é uma música brasileira, é uma música gringa que foi traduzida, eu não fazia ideia. Eu achei que era do Ademar essa música, cara. Isso! E aí eu pensei, gente, aí eu fui ouvir a música gringa. Velho, a música, eu não sei se foi o Ademar que versionou, mas se foi ele que versionou, ele compôs essa música. Porque, assim, é infinitamente melhor do que a original americana. Mas é infinitamente melhor. Assim, e tudo soa melhor e tudo cai melhor, entendeu? Tanto que quando eu toquei na igreja, muita gente que vai lá, mesmo sendo gringo, também vai em igreja brasileira. E vieram perguntar, você que traduziu essa música para inglês? Eu falei, não, já existia a tradução. Aí, não, a gente prefere ela em português. Eu também. É louco. Mas eu não sabia. Aquela música Deus Tem um Plano que a minha mãe gravou e tá na voz dela aqui, que todo mundo conhece. Em inglês ela é bem pior do que em português, cara. Impressionante. Deus tem um plano. Exatamente. Em casa. Sua mãe gravou essa música? Cara, é a voz da minha mãe. Eu não sabia disso. Bicho, eu tô arrepiado aqui. Velho, essa música é fantástica, mas ela tá ali na área, não tá no HCC? Tá. Tem uma versão que é gravada, agora eu não lembro quem é o cantor, lá do Rio. Eu vou procurar agora, tem no YouTube? Tem, provavelmente tem. Som Maior, cara, Deus Tem um Plano. Não tem Som Maior no Spotify, não? Não, cara, eles pararam um tempo, eles voltaram agora, mas depois que a minha mãe faleceu, o grupo deu uma parada. Sim. Mas tem, depois eu te mando. Descobertas de um podcast, olha lá que beleza. Olha como é que pode. Como é que podcast? Piada horrível, desculpa. Terrível, mas olha, voltando à questão de Portugal. Então, a minha questão com criatividade sempre foi essa. Eu tenho muito medo da criatividade acabar sendo tão criativa a ponto da mensagem ficar completamente torcida. Aqui na igreja, por incrível que pareça, o que a gente faz na pregação e tem dado, eu acho que tem dado muito resultado, porque a gente teve um crescimento muito, muito grande nos últimos 6 anos, a igreja teve, que foi quando o Jonatas entrou na igreja. E, cara, foi basicamente por causa da pregação. E o lado legal da pregação expositiva, eu não sei se a gente faz direito, mas a gente faz assim. Olha, tem um texto, a gente tem um texto, eu preciso contextualizar, eu preciso trazer esse texto para os dias de hoje. Então a gente acaba sempre usando alguma referência daquilo que as pessoas têm visto ou vivido no jornal, de notícia, ou coisas que façam parte da cultura. A gente vai para o texto e a gente depois aplica o texto. A gente, olha,
Nenhum texto bíblico pode ser transmitido sem que haja uma aplicação à vida da pessoa que está ouvindo o texto. Não tem como. E muitas igrejas falham nisso, porque vira um discurso vazio. Se a Bíblia, se a gente crê que a Bíblia é a Golden Rule, né? Golden Rule não, mas é o livro de conduta e fé do cristão, então ele precisa ser aplicado para a nossa vida. E muitas igrejas não aplicam. Assim, é aquela mensagem filosófica, né? Às vezes pouco bíblica. Acho que até expositiva aqui no Brasil tá meio fora de moda, né? Bem entre aspas. Não, quem tem usado mais no Brasil são as igrejas presbiterianas, mas realmente os batistas, por exemplo, continuam muito ainda com aquela mensagem temática muito mais filosófica, e você usa o texto muito mais como um pretexto para falar o que você quer do que você tem o texto como a linha guia de tudo que você tem que pregar, né? E aqui, a maioria das igrejas batistas aqui, a grande parte delas, desculpa, acaba usando o sermão expositivo como base. E, cara, eu creio que o resultado tem sido muito bom. A gente não vê assim, um abarrotamento de igrejas, claro que não. Aqui não é igual à Ásia, onde 10 mil pessoas se convertem por dia. Não existe um avivamento na Europa, sabe? Sendo bem honesto com você, não é. A gente não ouve notícias de tantas pessoas foram batizadas em X lugar, tantas pessoas se converteram em lugar Y. A gente não ouve isso aqui. Então, assim, o que a gente tem feito é seguir essa linha de pregação. E a gente tem visto um resultado, porque nós, não só a nossa igreja, mas como outras igrejas também, tem recebido visita de gente não cristã. E as pessoas ficam. Elas não vão embora. É mais fácil converter o não cristão do que o cara que já tem alguma experiência com o cristianismo, mesmo que seja na igreja católica aí? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que existe uma rechaça. Eu acho que o católico rechaça muito mais o evangélico do que o não cristão rechaça o evangélico. Até porque, bem ou mal, a gente tem uma força, um tanque de guerra aqui, que é o cavaco. Aqui é um país pequeno e o cavaco tem uma abertura muito grande, cara, por causa da música e por causa da escrita, né? Por ele escrever muito. Então ele é um cara que é chamado para em programa de auditório, ele dá entrevista direto na televisão, ele está sempre em programa de rádio, e ele tem uma coluna todo mês numa revista grande aqui de circulação de literatura. Então, assim, bem ou mal, o grande público acaba tendo algum conhecimento. Por exemplo, tem um cara aqui que é um grande, eu esqueci o nome dele agora, Ricardo alguma coisa. Ele é um humorista, ele era de um grupo chamado Gato Fedorento. É o Smelly Cat, da FIB. O Gato Fedorento, eles eram um grupo tipo o... Cara, é uma péssima comparação, porque não tem, o humor é completamente... Não, é melhor. Ele é um grupo tipo Monty Python. Tem um humor muito sarcástico, muito irônico e muito nonsense. Então, mas é engraçado, é o tipo de humor que eu gosto muito, porque eu cresci vendo Monty Python, então o humor objetivo, para mim, não me chama tanta atenção quanto o humor sem sentido. Então, tem o cara que era líder desse grupo, que é o Ricardo, não sei o que, alguma coisa. Ele é um ateu, mas é um cara muito envolvido com política, ele faz críticas políticas muito boas. Eu que não entendo nada da política portuguesa, nem da brasileira, eu assisto e acho muito engraçado. Os comentários, a forma como ele fala, tudo isso, a ironia que ele usa e o sarcasmo que ele usa, para mim, são fantásticos. Ele é amigo do Cavaco. Sim, e o Cavaco chama o cara para ir na igreja na Lapa no fim de semana cheio. Então, assim, o fim de semana cheio, ele tinha a função de dar voz dentro da igreja a pessoas que nunca entrariam numa igreja por outro motivo. Entendeu? E, por exemplo, ele é um cara que é pró-escolha, então para ele o aborto tem que ser liberado. Para o Cavaco e para a maioria dos evangélicos aqui, o aborto tem que ser abolido. Então, isso é uma coisa que eles conversam dentro da igreja. E é claro que o cara se sente um pouco acuado, porque ele não está no lugar dele, mas enfim, eu quero dizer que ele vai. Que tem diálogo também, né? Tem diálogo e tem a possibilidade de conversar. Então, assim, eu acho que é muito mais fácil o não crente, ou a pessoa que não conhece o evangelho, nunca teve contato com o evangelho, entrar numa igreja do que o católico. Eu acho que isso é muito possível. Mas o que a gente tem visto as pessoas têm ficado. As pessoas têm vindo, elas têm ouvido e têm ficado. Elas não se sentem acuadas pela mensagem do evangelho. Eu acho que, pelo contrário, a mensagem de Jesus as atrai, porque embora seja uma violência contra aquilo que ela vive,
porque a santidade de Jesus é uma violência contra o pecado que a gente vive, e é uma boa violência, né? Jesus quer mais expulsar o pecado de nossa vida. Ele quer, assim, ele foi sacrifício por ele, né? Para que esse pecado fosse não mais nos condenasse. Então a pessoa, por mais que ela se sinta esmurrada por causa da verdade do cristianismo, no final dessa sessão de pancadaria, o que fica é o amor, né? Sim. E aí, bicho, isso desconstrói a mensagem da cultura. Que não existe amor na cultura, né? Existe o auto-amor, existe a auto-exaltação e não a exaltação de alguém que é o amor. Não existe a exaltação de Cristo, que é o próprio amor encarnado. Existe a exaltação da pornografia, existe a exaltação da sensualidade, existe a exaltação de tudo aquilo que é uma deturpação de coisas perfeitas que Deus criou. Por exemplo, outro dia eu preguei e falei sobre 1 Timóteo 4, 1-5, que fala que nos últimos tempos vão surgir pessoas que vão distorcer as coisas que Deus criou, que são boas para todo, e falam do casamento e falam da comida. E quando Paulo fala para Timóteo de casamento, ele está falando de sexo. Deus criou o sexo no casamento para ser uma coisa muito boa, e é para ser bom mesmo. O sexo não é só para procriação. O sexo é para diversão, é para o prazer do homem e da mulher, porque quando o homem e a mulher têm prazer no sexo dentro do casamento, Deus é glorificado. Se a gente perde isso de vista, e a gente vê o sexo como algo pecaminoso e ruim, como é o que a cultura faz, porque a cultura vende a pornografia, e a cultura vai vender de novo a sensualidade, e as novelas da Globo vendem isso. Outro dia eu estava vendo um meme doido aí na internet, é o namorado da mãe que trai a mãe com não sei quem, enfim, é tanta coisa doida que se apresenta, e isso a gente tem que engolir como algo normal. Não é normal, não pode ser normal. Deus criou isso para ser perfeito e para ser bem aproveitado, porque ele é glorificado. Enfim, as pessoas, quando ouvem, são esmurradas pelo Evangelho, elas voltam porque, no final das contas, é um Deus amoroso que bateu nelas, não foi a cultura má, entendeu? Enfim, sim. Não sei se fez sentido o que eu estou dizendo. Fez. Cara, para fechar, porque a gente, com certeza, esse é o podcast que é uma temporada, não é um podcast, e tá ótimo. Desculpa, cara. Tá ótimo. Cara, uma curiosidade, nesse contexto de igrejas pequenas, que talvez sejam muito mais comunitárias do que o que a gente vive na maioria das igrejas grandes aqui no Brasil, como as igrejas se propõem a conversar e caminhar com os membros aí? Cara, vou falar o exemplo ao longo da semana, né? Faltou o final da... Sim, então, a gente... essa é uma caminhada que a gente... Enfim, vamos lá, são vários contextos. Aí você me fez uma pergunta que vai demorar 40 minutos para eu responder. Existem algumas diferenças. Por exemplo, aqui, como é uma igreja pequena, nós não temos 2 cultos dominicais. Temos um culto pela manhã, que a primeira, assim, 9 da manhã a gente chega para o ensaio do louvor, às 10 da manhã começa a EBD, que vai até às 11. De 11 a 11h30 tem um intervalo onde tem um café comunitário. Então, assim, sempre tem 2 famílias responsáveis por levar salgado e doce para a igreja dá café, e a gente fica lá meia hora nessa parte mais comunitária, conversando e tudo mais. Aí às 11h30 começa o culto, que vai até 12h30, 1 da tarde. Depois disso, todo domingo tem um almoço na igreja. Quem quiser levar comida e fica, e aí, bicho, a gente fica até, 5 da tarde, 6 da tarde na igreja, conversando, brincando. É um momento que a gente aproveita para fazer estudo bíblico também, dos homens e das mulheres. Então, esse é o nosso domingo, é o viver em comunidade mesmo. Quem não pode ficar porque tem almoço com família, ou porque tem família que não é crente, acaba indo embora, mas boa parte da igreja fica. Então, essa é a nossa realidade. O europeu é um povo muito mais fechado do que o brasileiro, né? Sem dúvida. Ele é muito mais recluso, ele não tem tanto hábito de visitar a casa um do outro. Algumas pessoas têm isso, porque por incrível que pareça, o contato com o brasileiro facilita isso, né? A gente é muito disso de ir na casa um do outro, de estar junto, né? Aquela coisa toda. Aqui nem tanto. Então, algumas pessoas que têm mais contato com brasileiros acabam sendo mais acostumadas a essa realidade de receber gente em casa, de querer estar junto. A gente tentou começar um grupo semanal de oração, só que assim, o missionário que ia estar à frente desse grupo precisou voltar para os Estados Unidos.
E acabou que o grupo meio que deu uma travada, porque eram sempre as mesmas pessoas que iam e nem todo mundo engajava. Então, assim, infelizmente a gente não tem tanta essa realidade semanal de encontro. Mas isso não quer dizer que as pessoas não se vejam, tá? Porque tem gente que cresceu junto, então tem gente que acaba se encontrando para almoçar durante a semana. O Jonatas, ele tem essa habilidade muito boa. Ele sempre está com alguém almoçando, ou ele está sempre visitando alguém, e as idosas da igreja às vezes acompanham ele nessas visitas. Então, assim, a realidade embora a gente tenha ao domingo uma super exposição um ao outro, que eu acho que é benéfica, que geralmente quem fica domingo para almoçar desenvolve uma amizade muito maior. Durante a semana é raro. Eu acho que tem espaço para crescer nesse aspecto de grupo caseiro e tudo mais. Eu acho que isso é uma realidade que faria bem aqui, mas ainda não é essa é uma perspectiva que faria bem aqui, mas ainda não é uma realidade. A gente não consegue implementar conteúdo promovido, mesmo que digital, ao longo da semana. Não, durante a semana a gente tem, assim, tem os pedidos de oração. A gente tem um grupo que é fechado aos membros, chamado Ações da Graça, que sempre que acontece alguma coisa a pessoa fala. Quando alguém tem alguma coisa para doar, fala no grupo. Quando alguém está doente, manda mensagem no grupo e todo mundo já sabe o que está acontecendo, então ora um pelo outro. Tem os grupos de WhatsApp, né? Tem grupo dos homens, tem grupo do louvor, aquela coisa toda igual a igreja brasileira. Mas, de fato, encontro mesmo pessoal... Não, mediaticamente, usando as mídias sociais, sim, aí todo mundo tem esse contato, tá? Pelos grupos e tudo mais, a gente acaba se falando durante a semana, sim. Mas, pessoalmente, não. Pessoalmente é mais difícil, é um pouco mais difícil. Para mim, então, como eu tenho um horário de trabalho ainda relacionado ao Brasil, né? Eu começo a trabalhar às 1 da tarde daqui e vou até às 10 da noite. Para mim, então, é mais difícil ainda, porque nem para jantar na casa das pessoas eu sirvo. Tá um péssimo amigo, né? Mas às vezes a gente consegue tomar café da manhã, o que é interessante. Legal. Para mim é uma coisa diferente. Enfim, tem acontecido coisas, cara. Aqui as pessoas demoram um bocado para entrar em esquemas, né? Até porque tem a questão também de conhecer, de se habituar. Há muita desconfiança, né? O brasileiro vai para aí, geralmente causa muito, muito ruído. Isso. A gente chegou em setembro do ano passado. Eu sei que a igreja ainda está pegando confiança com a gente. Mesmo que a gente tenha vindo a convite, ainda assim a gente tem que mostrar que a gente não está indo embora logo. Porque isso acontece muito, cara. A gente teve problemas lá na igreja, não com brasileiros, mas com americanos. Missionários americanos que vieram e tiveram que voltar, porque a missão chamou de volta, ou por outros motivos, né? Até porque para o americano se adaptar a Portugal, não foi o caso do último casal. O último casal, eles precisaram voltar porque a missão chamou de volta. E eles estavam... Cara, eu nunca vi esse casal, os Pearson, eles eram fantásticos. Assim, cara, eles foram instrumentais para a nossa chegada aqui. Se não fosse por eles, acho que a gente nem teria ficado. A gente teria tido um choque cultural muito, muito maior. Mas eles, sendo americanos, cara... para você ter uma ideia, quando eu conheci o Justin, que é o marido, né? Eu achei que ele era português. Pelo português que ele falava, ele aprendeu português e falava assim... Eu achei, cara, esse cara é português, mas a mulher é gringa, com certeza. Até pela aparência. Mas era um casal de americanos, cara. Faz que veio parte da cultura de missão dos caras se adaptar também. Isso, né? Mostrar... cara, se adaptar de uma forma... Assim, mas a gente já viu casos aqui de outros americanos também que não se adaptaram. Não se adaptaram de jeito nenhum. Mas eles, cara, estavam muito bem adaptados, estavam muito felizes aqui. Mas tiveram algumas questões na missão e precisaram voltar. Hoje ele está pastoreando uma igreja lá no Colorado. Mas, cara, como eles estavam fazendo bem para a igreja, como eles fizeram bem para a nossa igreja, cara. Foi um tempo... embora eu tenha os conhecido por pouco tempo, mas eles foram muito importantes para nós aqui, para a minha família. Eles foram essenciais. Eles e o Jonatas e a Filipa, que são os pastores. O pastor da igreja, a esposa, a família deles foi importantíssima pra gente também. Legal. São os casais que, se não fosse por eles, acho que a gente não teria ficado, não. Mas enfim, é isso. Cara, a gente vai ter que cortar por aqui. Eu queria que você deixasse suas redes sociais pra galera se conectar, poder ouvir teu som, poder conversar com você, orar por vocês aí também. Por favor, façam isso. Então,
O que eu tenho usado mais hoje em dia é o Instagram, então é o Eduardo Mano, e eu coloquei o O antes de Eduardo Mano, não é porque assim, olha, ele é o Eduardo Mano, é porque alguém já tinha tomado o nome Eduardo Mano, já existe um perfil chamado Eduardo Mano e não sou eu, então o meu é o Eduardo Mano, @o Eduardo Mano, lá eu coloco bastante coisa. Bom, tem o Facebook, que a página é Eduardo Mano Music, também é muito ruim, mas de novo, Eduardo Mano já tinha sido tomado. Lá eu uso pouco. O YouTube é Eduardo Mano, vou começar a movimentar mais agora ele. E no Twitter é Eduardo Mano também, é tudo Eduardo Mano. E se quiser procurar as músicas no YouTube, no Spotify, Deezer, Apple Music, é só buscar por Eduardo Mano. Quando você vir um barbudo gordinho de óculos, sou eu. Simpático, carioca. Simpático. É sempre assim. Isso aí, cara. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter topado essa conversa. Como a gente falou, não tem pauta, a pauta é uma conversa e é legal que as pessoas podem desfrutar um pouco do que a gente já conversou. Inclusive de novidades, de você saber sobre a música da minha mãe. Tá vendo, cara? A gente vai desligar, eu vou procurar agora. Boa. Obrigadão pelo tempo, cara. Foi um prazerzaço. Repetiremos essa dose. Tamo aí pra isso. Valeu, meu abração. Valeu, galera. Até mais. Abraço, gente. ChurchCom Podcast.